A mãe de duas adolescentes foi até a Secretaria de Segurança Pública para denunciar uma abordagem policial violenta que teria acontecido com as suas filhas no terminal de Atalaia. Você vai agora, o terminal da Atalaia, você vai agora acompanhar. Douglas Magalhães esteve com a mãe, não foi? Hein, Fábio Teles? Foi com a mãe. Hoje pela manhã, o relato é duro e eu tenho autoridade para falar, porque eu defendo sim as nossas instituições aqui. Agora, cometer ato fora da lei, ó, olho no olho, bronca na tela. Uma abordagem policial, uma verdadeira tragédia. Duas garotas menores de idade foram abordadas por policiais que agiram com grosseria e nós vamos ouvir a mãe destas duas garotas, como tudo aconteceu, onde aconteceu, que horas aconteceu. No terminal Atalaia, ela estava lá sentada, depois vieram esses policiais abordando, 4 garotos, os 3. Aí vinham, como elas não a levantaram, ele já foi com cano nas costas da criança, a de 14 anos, e enquanto abordava a outra, ela simplesmente estava de perna aberta já, disse que é o procedimento deles, eles chutando, falando todo o nome, sempre, todo aqueles palavreados deles, que eles sempre falam, né? O policial sempre fala, que diz que é normal, não é, eu não acho, já falando isso. E ele deu um chute na minha menina de 16 anos, dizendo que era para abrir a perna. Abre essa perna, pessoal, entendeu? Xingando. E ela já toda com a perna aberta. Elas estavam acompanhadas com os... Dois coleguinhas que iam trabalhar, isso. E elas iam para a praia? É, uma ia trabalhar e a outra ia como acompanhante. Ia como acompanhante. Isso. E aí, como acompanhante, foi que eles agrediram mais, que foi com cano nas costas. A abordagem foi dentro do terminal ou dentro do ônibus? Dentro do terminal. Dentro do terminal. Atalaia. Mas por que essa abordagem assim? Não sei, porque cismaram, porque estão as condutas erradas deles, eles estão fazendo o serviço errado, só isso, os policiais. Porque elas estavam quietas, esperando só para ir para a praia. Mas elas sofreram alguma coisa? Sim, ele levantou. Além da abordagem? Sim, investigar ela normal, nem olhar as bolsas dela, porque se fosse o caso de ser uma coisa que ocorrência normal, olhava a bolsa dela, nem as bolsas dela olhou. Você todo o tempo falando, agredindo elas com palavra, todo o tempo. E a abordagem, como você sabe como eles fazem, né? Agredindo mesmo. E você como mãe, não? Eu estou aqui revoltada, estou tremendo até hoje. Você foi comunicada, você estava em casa, como é que foi? Eu estava em casa, ia para a praia depois. Chego lá, fui abordada. E o que é abordada? Ela, os policiais lá da praia, foi quando deu baculejo na gente. Aí quando ela mostrou as costas, comecei a chorar. Eu fui para me divertir, ficar lá um pouco com elas, não pude nem fazer isso. Porque eu queria fazer a ocorrência no mesmo dia do domingo. Mostrou as costas, tinha o que nas costas? Tá aqui, ó, minha toma na foto. Deixaram uma toma nos costas? Mas levantou ela com o bico da arma, é claro que fica. Sim. Entendeu? A garota foi levantada com o bico do revólver? Sim. Felizmente eu estou aqui indignado, estou com a mãe. A gente cria um filho pro bem, não briga, não faça isso, faça isso. Aí chega alguém da lei e faz o terrorismo com a gente vai ficar como? Você está aqui na Secretaria da Segurança Pública, veio trazer o problema para quê? Já prestou o BO? Sim, estou fazendo para marcar o delito dela. Vai fazer o exame do corpo de delito? Isso. Ainda hoje? Na manhã. Amanhã 8 horas estou fazendo. Estou aqui com elas e estou fazendo. E o psicológico de uma mãe, de umas crianças que for abordadas desse jeito, fica como? Entendeu? Eu estou indignada, não vou mentir. As minhas filhas mais ainda, ela está dolorida lá em casa, nem para a escola foi. Uma mãe indignada e que passa essas informações, que veio pedir justiça à polícia, fazendo um boletim de ocorrência para que as providências sejam tomadas. As duas garotas virão amanhã ao Instituto de Medicina Legal fazer o exame de corpo de delito. Está confirmado. Confirmadíssimo. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, tolerância zero. É com você, Cláudio. Nós tivemos acesso ao boletim de ocorrência, o exame de corpo de delito já está programado para ser feito, o coronel vai comentar já já. Não são esses os homens e as mulheres que eu faço as defesas aqui diariamente. Defendo e vou continuar defendendo todos os dias, mas não são esses que agem desta maneira, que praticam esse tipo de ato diante de uma abordagem com duas garotas, uma de 14 e a outra de 16 anos, duas menores de idade. A Corregedoria de Polícia precisa agir imediatamente. Por favor, Coronel Yunes. Cláudio, primeiro dizer que é triste e lamentável, né? A instituição Polícia Militar, ela não tem essa prática, deixar bem claro.
O erro de alguns dos indivíduos que compõem a corporação deve ser, de todas as formas, pela corporação e pela sociedade, jamais ser permitido que isso aconteça. Neste caso, que é muito mais grave do que possamos imaginar, são idades, né, de duas meninas, uma com 14, outra com 16 anos, e as imagens falam por si só. Se houvesse algum crime, deveriam ter sido conduzidas para a delegacia, mas isso não aconteceu. Ou seja, aconteceu a abordagem, que a gente já coloca uma grande interrogação, o porquê aconteceu a abordagem. Existiam, naquele momento, policiais do sexo feminino para realizar uma abordagem dessa natureza? Então já começou errado, se caso não tenha a presença. A Polícia Militar, ela tem a obrigação de acionar a sua corregedoria, depois de uma grave denúncia como essa, bem como o Ministério Público Militar deve acompanhar esses fatos, porque a instituição, volto a dizer, é composta por homens e mulheres de bem, que na sua grande maioria, em 99% de suas ocorrências policiais, vêm para fazer a segurança da população sergipana. Mas nós não podemos jamais compactuar. Compactuar com uma ação como essa é compactuar com as ações ilegais, que ninguém deve fazê-lo. Nem mesmo o comandante-geral, nem mesmo o secretário de segurança, nem mesmo o governador do estado, que são, sim, indiretamente responsáveis a partir desse momento. Agora, se ficarem na inércia, achando que nada aconteceu, a gente já passa a dizer que eles respondem pelo crime de omissão. Devem, sim, assumir uma postura, vir a público, mandar a determinar a instauração do procedimento para se saber o que realmente aconteceu e fazer com que essas jovens, essas meninas, possam, de alguma forma, verificar que a justiça existe. Ou será que vão se calar e deixar dessa forma? Será que essas jovens vão poder transitar com tranquilidade? O que elas vão imaginar de uma instituição como a Polícia Militar com mais de 180 anos de existência? Então, é isso que nós desejamos das autoridades, que tomem as providências. A omissão em não falar nada para a imprensa, não fazer nenhum comentário, não receber essa mãe, faz com que se torne também envolvido no fato. Cláudio. Coronel Maurício Yunes, nós observamos imagens, tem imagens ali, a garota está machucada, quer dizer, pressionaram o revólver contra as costas. Olha a imagem, essa imagem que eu estou falando. Esse excesso de violência, coronel, pode ser caracterizado como tortura? Pode, Cláudio, a depender do que tenha ocorrido, pode sim, a depender da interpretação da autoridade na apuração, pode configurar. A tortura não é simplesmente a física, ela existe a tortura mental, pelas palavras, do que fora dito, né? E o crime de tortura é um crime inafiançável, né? É muito mais grave do que a gente possa imaginar. E nesses casos, quando nós estamos falando de menores, se não houve nenhum crime praticado, porque eu diria o contrário, se houve a necessidade de contê-la por causa de alguma agressão que os policiais estivessem sofrendo naquele momento. Mas isso não aconteceu, tanto é que elas não foram conduzidas para uma delegacia de menor, que seria o normal. Então, neste caso, não resta dúvida para nós que elas são vítimas de algo que nós não podemos aceitar, para que nós tenhamos sempre uma atuação e que os valorosos policiais militares, homens e mulheres, possam sempre ser reconhecidos. A nossa tolerância aqui é zero. Vamos à frente, comandante Yunes.